Olá, estudantes! Sou o professor William Jones e na aula de hoje vamos trabalhar o tema da aula 7, frações e números decimais 2. Das questões que ficaram para casa, a gente pode então começar com essa questão número 1, que é das atividades propostas. Essa questão, depois você pode fazer a leitura de forma mais íntegra, ela nos traz informações de equivalências entre diferentes unidades, começando pelas milhas. E uma milha tem 1.760 jardas, uma jarda 3 pés, um pé 12 polegadas, uma polegada aproximadamente 2,54 centímetros. Ele quer saber quantos metros aproximadamente há em uma milha. Se a gente tem essas relações, a gente pode fazer o seguinte, partir do final para o início. Converter 2,54 centímetros para metros, porque ele já pediu metros, né? E fazendo as relações de metros para polegadas, de polegadas para pés, de pés para jardas e de jardas para milha, que é a base de unidades que a gente está tendo relações. O número 2,54 centímetros, ele pode ser convertido para metro, lembrando daquela relação de metro, decímetro e centímetro. A vírgula está no 2,54, então 2,54. Acrescentando zero e colocando a vírgula até a unidade de metro, a gente tem então que 2,54 centímetros equivale a 0,0254 metros. Agora, com base nisso, a gente pode começar a fazer multiplicações. Isso vocês vão poder fazer um rascunho e vão encontrar que sequência de operação. 0,0254 vezes 12 polegadas, vezes 3 pés, vezes 1.760 jardas. Isso vai nos resultar em 1.609,344. Então, das alternativas, como ele falou, a ideia de aproximação, a gente pode desconsiderar o que tiver depois da vírgula. Então, a alternativa adequada é a letra A. Na questão número 2, a gente tem a seguinte informação. A fórmula matemática V é igual a 4/3 de π vezes r ao cubo fornece o volume de uma esfera de raio R. Quantos litros de água cabem em um recipiente esférico de raio interno igual a 12 decímetros? Então, primeiro ponto, vamos fazer as conversões. Ele quer saber quantos litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então, a gente basta substituir essa informação de 12 direto na fórmula que a gente vai encontrar a resposta. Então, o volume é igual a 4/3 de π. Π ele falou que era 3,1 vezes o raio, que é 12 ao cubo. Então, agora a gente pode só fazer então a resolução dessa parte aqui. Volume é igual a 4 vezes 3,1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 12,4 sobre 3 vezes 12 ao cubo. 12 ao cubo é igual a 12 vezes 12, o resultado vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 144. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 144. 8, 8, 9, 10, 11, 12, sobe 1. 4, 5, 6, 7 e 1. Então, vai ficar 1.728. Então, o volume vai ser a mesma coisa que 12,4 vezes 1.728 dividido por 3. Aqui a gente tem que observar o quê? Se eu estou dividindo por 3 esse número e em cima tem multiplicação, entre esses dois fatores, se algum deles der para dividir para 3, a gente já pode fazer isso para facilitar o cálculo. 3 pode dividir 1.728, porque pela regra da divisibilidade, a gente pode somar os algarismos e esse número vai dar 3, 6 ou 9. Então, fazendo aqui a divisão. 3 vezes 5, 15. Abaixamos o 2 e abaixamos o 2 como o próximo. 3 vezes 7, 21. Abaixo 1, abaixo 8. E 3 vezes 6, 18. Ou seja, o volume vai ser igual a 12,4 vezes 576. 576 vezes 12,4. 4 vezes 6, 24, sobe 2. 4 vezes 7, 28, 29, 30, sobe 3. 4 vezes 5, 20, 23. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 7, 14, com mais um, 15, sobe 1. 2 vezes 5, 10, com mais um, 11. E agora o número 1 é só repetir 6, 7 e 5. Fazendo a soma, 4, 2, 6 com 5, 11, 12, 13 e 14. 4 sobe 1,
7, 8, 9, 10, 11. 1 sobe 1, 5, 6, 7. O total de números com casas decimais que a gente tinha era só o número 12,4. Então, eu vou dar a vírgula uma vez para a esquerda. Ou seja, o volume que ele tem, que essa esfera vai ter, é 7.142,4 litros. Então, essa é a resposta da número 2. Agora, na número 3, a gente tem o seguinte. Sendo m igual a essa expressão numérica, calcule o valor de 12 vezes m, vezes 12 vezes m, vezes 12 vezes m, isso sendo repetido em 2017 fatores. Para a gente resolver essa conta, primeiramente eu vou adicionar aqui uma página em branco para a gente ter mais espaço para o cálculo. E então vamos começar. Porque o primeiro ponto é encontrar quanto que vale o m. M, aqui reduzindo um pouco a tela para ficar melhor para a gente, vamos lá. 1/6, eu vou repetir o que estiver fora do colchete, da chave, porque primeiro a gente faz o que está nos parênteses. Menos, aí ali vamos então começar a resolver os parênteses. Para a gente resolver isso, primeiro a gente vai fazer a parte da divisão, porque tem subtração e divisão. Na hierarquia, a primeira é a divisão. Na divisão, a gente faz a multiplicação cruzada, ou seja, vai ficar 5/6 menos 1 vezes 3, 3, 2 vezes 2, 4. Resolvemos, então, essa primeira parte. Agora, a gente vai fazer o quê? Colocar o parênteses aqui, parênteses ali também, sempre respeitando esses sinaizinhos. Mais uma divisão aqui, a gente tem 0,4. Para a forma de fração, convém converter. Ficará 4 sobre 10. Então, teremos 1/4 mais 2 mais 1 vezes 10, 10. 4 vezes 3, 12. Fecha o parênteses. Agora, a gente vai resolver, então, as nossas adições. Não, ainda não, porque ó, tenho 2 pontos e tem mais essa segunda parte aqui na segunda linha. Tudo isso que acontecer no colchete será dividido por 76 décimos, porque a gente já vai converter também para frações, menos 1/3. Agora sim a gente pode ir anulando, anulando, até chegar em um ponto que vai culminar em apenas um número. 1 sobre 6 menos chave. Aqui a gente tem o número 6 e o número 4. Para conseguir resolver essa subtração, basta que a gente então iguale os denominadores. A gente pode utilizar o número 12 para ser o múltiplo comum deles. Então, 2 vezes 6, 12. Então, eu multipliquei a primeira fração por 12. 2 vezes 5, 10. A segunda eu vou multiplicar por 3, porque 3 vezes 4 é 12. E 3 vezes 3 é 9. Fazendo isso, a gente tem o quê? 12 como denominador, 10 menos 9, 1. Então, 1 sobre 12 mais. Agora, nessa segunda parte do parênteses, a gente pode, então, fazer a mesma ideia, igualando todo mundo a 12. 4 vezes 3, 12. Então, aqui no lugar do 4 eu vou colocar 12. E em cima vai ficar 3, porque 3 vezes 1 é 3. 1 para se tornar 12, eu tenho que multiplicar por 12. E 12 vezes 2 é 24. Então, vou colocar aqui 24. Conservo o denominador 12. 24 com 10, 34. 35, 36, 37. Então, temos esse resultado aqui. Continuando a conta, esse resultado que a gente encontrar dessa soma vai ficar dividido por 76 sobre 10, menos 1/3. Fazendo a próxima linha da resolução. 1 sobre 6 menos 37 mais 1, 38. Então, 38 sobre 12 dividido por 76 sobre 10, menos 1 sobre 3. Fazendo isso, a gente pode fazer o quê? Antes de começar a fazer essa multiplicação, os números aqui estão muito grandes. Podemos ir tentando fazer alguma simplificação. Fazendo isso, a gente tem o seguinte. 76 e 10, vamos começar dividindo por 2. 10 dividido por 2 é 5. 76 dividido por 2 é 38. Porque 2 vezes 8 é 16, sobe 1. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. 12 e 38 a gente pode dividir por... Vamos começar por 2, caso a gente pudesse aumentar, a gente também faria por outro número. Vai ficar 6 aqui, e esse outro aqui vai ficar 19. 2 vezes 9, 18, sobe 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Exatamente. Então, 1 sobre 6 menos, abre chave, 5 vezes 19, então 5 vezes 19, sobre 38 vezes 6, menos 1 sobre 3. Por que que o professor não fez essa multiplicação logo de cara? Observem o seguinte, temos aqui o fator 19 e 38. Se eu multiplicar o 19 por 2, eu vou ter 38, porque 2 vezes 9 é 18, sobe 1, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, eu posso simplificar ele. Simplificando, o que que significa? Dividir em cima por 19, perdi esse primeiro 19.
Aqui embaixo, 38 dividido por 19 vai ficar 2. Então, isso vai facilitar um pouco o nosso cálculo adiante. Menos 1 sobre 6, abre chaves, 5 sobre 2 vezes 6, 12. Pronto. Agora, a gente pode igualar esses denominadores das chaves para conseguir fazer a subtração. Aqui eu vou multiplicar por 4, que vai ficar 12, e aqui vai ficar 4. Então, o que a gente tem como resultado? 1 sexto menos 5 menos 4, 1 dozeavos. E agora a gente pode fazer o seguinte: eliminar das chaves, já que não vai fazer mais diferença para a gente por causa do sinal, menos 1 sobre 12. Para resolver isso, a gente tem que multiplicar por 2, que vai ficar 12, que vai ficar 2. Quanto é 2 menos 1? 1. 1 sobre 12 seria o valor de m. Agora, observando aqui. Se cada m vai ser 1 sobre 12, a gente pode fazer o seguinte: 1 vezes 12, 12. 12 dividido por 12, 1. Então, cada vez que esse parênteses aparece, é igual a 12, a 1. Se esse número 1 ele aparece 2017 vezes, 2017 é nossa resposta final. Número 4. A questão número 4 nos diz o seguinte: sabendo que A vale isso, B isso e A menos B, K sobre 49, qual é o valor de K? Então, vamos encontrar primeiro o valor de A, B, resolver essa expressão para encontrar o valor de K. O A, vamos fazer nesse cantinho aqui, temos um número elevado a 3, o número 5, e tem um sinal de negativo. Se não tem parênteses, esse sinal, a gente não tem que fazer jogo de sinal, a gente vai só repetir o menos e colocar o valor da potência. Se tivesse parênteses, aí sim a gente poderia usar aquela propriedade do expoente ímpar ou expoente par, que é o que se aplica na questão B. 5 ao cubo é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. Então, a gente tem que 5 ao cubo é 125. Então, 125 menos 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Menos, observa aqui, menos está entre parênteses e o 7 junto. Menos com menos mais, então o valor vai ser positivo. 7 vezes 7, 49, porque é a mesma coisa que 7 ao quadrado. Então, A vai ser igual a 6 com 5, 11, sobe 1. 3 com 2, 5 com 1, 6. E, repito, 1. É sinal negativo, 49. Então, a gente tem como resultado que A vale 161 dividido por 49. A gente pode fazer alguma análise se dá para simplificar ou não, mas a gente pode parar por aqui, porque essa divisão não vai dar exata. Agora, no valor de B, a gente tem o seguinte: B é igual a... Agora, tem tudo está entre parênteses e está elevado a expoente ímpar e par. Então, a gente segue algumas regrinhas. Qual é essa? 5 ao cubo é 125, como visto acima, então 125. O expoente é 3, então é um número ímpar. Quando o expoente é ímpar e a base é negativa, porque está entre parênteses aqui, ó, reafirmando, o sinal que é no resultado vai ser o mesmo que estava no início. Pela lógica de menos com menos, mais com menos, menos. Agora o outro, que é um expoente par, então ele vai ser positivo. 6 vezes 6, 36. Dividido por 49, que é o que já tínhamos ali. Eu tenho 125 negativo e eu tenho 36 positivo. A diferença entre eles é 89, então 89. O sinal que vai ficar no final vai ser sempre do valor que tem o maior módulo, que é o 125. Então, menos 89 dividido por 49. A gente pode verificar se dá ou não a resposta, mas como o primeiro já tem esse 49 como denominador, a gente mantém para poder fazer essa segunda parte da questão, que é o A menos B. A menos B, então, vai ser o valor de menos 161 sobre 49, menos o segundo valor é negativo. E tinha um menos aqui, então menos com menos mais, aqui a gente já pode adiantar. 89 sobre 49 é igual a K sobre 49. Temos uma equação, todos os denominadores são iguais, a gente pode cortar eles todos. Com isso, a gente tem o seguinte: menos 161 mais 89. Quando a gente faz uma conta com sinais diferentes, a gente pode fazer o quê? Subtrair um pelo outro e conservar o sinal do maior. Então, a gente tem que K é igual a 72, menos 72. Então, aqui temos a letra C como a questão adequada para essa resposta. Já na parte 2 dessa mesma questão, a gente tem o seguinte: sabendo que A é igual a 2, B é igual a menos 10 e C é igual a 12, qual é o valor numérico da expressão menos B mais raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A? Aqui a gente pode se familiarizar e lembrar da equação do segundo grau. Menos 10, então menos com menos mais, então aqui a gente vai ter só o 10. Mais raiz de B ao quadrado. Vamos já até colocando, substituindo e elevando o que pudermos elevar, ok? B ao quadrado é quanto? Vai ser menos 10 ao quadrado. Qualquer número negativo ao quadrado é
ele positivo. Então, é ele elevado ao quadrado positivo. 10 ao quadrado é 100. Menos 4 vezes o A vale 2 e o C vale 12. Depois a gente faz essa multiplicação. Vezes 2 vezes 2. Então, agora vamos resolver isso. 10 mais raiz de 100 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 1, 8, com mais 1, 9. 96. Dividido por 4. 10 mais raiz de 100 menos, 100 menos 96 é 4. Então, raiz de 4 sobre 4. 10 mais raiz de 4 é o 2 sobre 4. Temos o quê? 10 mais 2 é 12 sobre 4. 12 sobre 4 é igual a 3. Temos, então, a correta alternativa, a letra D. A questão 5, vamos pular para poder discutirmos melhor em sala possíveis inconsistências de resolução e gabarito. E vamos agora, então, para a questão número 6. Ele nos informa que, se Felipe der 2 barras de chocolate, vou colocar representando por X, ele empresta a bicicleta por 3 horas. E se Felipe lhe der 12 bombons, 12Y, ele empresta a bicicleta por 2 horas. Quanto seria se ele desse uma barra de chocolate mais 3 bombons? Quanto seria o tempo que ele poderia emprestar a bicicleta dele? Aqui a gente pode fazer o seguinte, analisar que em 3 horas ele ganha 2 bombons, então se a gente fizer essa divisão, ele vai ganhar, um bombom vai equivaler a 1h30. Agora nessa outra aqui a gente tem o seguinte, 12 bombons para 2 horas, ou seja, 6 bombons vão ser para 1 hora. Se 6 bombons são para 1 hora, a metade, que são 3 bombons, vão ser para 0,5 horas. Pronto, temos então agora a forma de resolver essa questão. X é 1,5 e Y é 0,5. 1,5 mais meio vão ser 2 horas. Então, essa aqui é a nossa resposta, é o tempo que ele irá emprestar caso ele receba aquela situação dada. Vou ver a sétima questão, que temos que resolver o valor de m, o valor numérico dele, para que a gente possa substituir nessa expressão, menos 2 vezes m elevado a 2016, em que xr é igual a 5. Se xr é igual a 5, a gente tem que encontrar nessa expressão alguma forma de substituir esse valor. Mas de cara a gente não consegue encontrar ele. Para isso a gente tem que fazer o quê? Aplicar essa propriedade que é, sempre que você tem uma fração no numerador e denominador, você pode então executar uma divisão entre frações, que na prática você pode repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, ou multiplicar o mais de cima com o mais de baixo e os meios. Teremos então a ao quadrado vezes 20y menos 10x, dividido por a ao quadrado r vezes 2x ao quadrado menos 4xy. Temos então essa aqui uma forma simplificada. Agora, para a gente continuar a resolução, a gente pode começar a multiplicar os fatores que estão ali, ou ainda fazer o quê? Se você observar, a gente tem aqui a ao quadrado, que poderá ser multiplicado por y e por x. Mas antes de tentar multiplicar, a gente pode observar o seguinte, a ao quadrado está no numerador e no denominador, e ambos estão multiplicando a expressão. Então, a gente pode fazer uma simplificação. A ao quadrado dividido por a ao quadrado, vamos cortar. Com isso, a gente tem que sobra o 20y menos 10x, e isso tudo será dividido por r vezes todo mundo que está dentro do parênteses, que na prática será 2x ao quadrado r menos 4xyr. Agora a gente pode fazer o seguinte, observar que todos os fatores que estão aqui no numerador e denominador podem ser divididos por 2. Então vai ficar o quê? 2 vezes. Quanto que é 20 dividido por 2? 10. Então dentro do parênteses vai sobrar 10y. Menos 10 dividido por 2 é 5. Então 5x vai sobrar dentro do parênteses também. 2 vezes x ao quadrado r menos 4 dividido por 2, 2xyr. Quando tem 2 no numerador e no denominador, com a mesma situação que a gente fez do a ao quadrado, a gente pode cortar. Logo, sobrará para a gente 10y menos 5x, e isso tudo vai ser dividido por x ao quadrado r menos 2xyr. Agora, a gente pode fazer a seguinte observação. No denominador, a gente tem x ao quadrado r, que é a mesma coisa que x vezes r. A gente pode juntar um desses x e r e substituir por 5, que é o valor numérico que ele nos deu. A mesma coisa na segunda parte, que é menos 2xyr. Tem esse x e r, eu posso substituir por 5. Aqui, fazendo a substituição, a gente vai ter 10
menos 5x dividido por x vezes 5, ou 5x, menos 2 vezes 5y, que vai ser o seguinte, 10y menos 5 dividido por 5x menos 10y. Agora aqui a gente pode colocar em evidência também o número 5. Com isso a gente vai ter a seguinte situação. Antes disso eu vou organizar, então vou colocar menos 5 primeiro, menos 5x, mais 10y. Só para você observar, aqui embaixo vai ter essa mesma estrutura, mudando apenas alguma coisa ou outra do sinal. Agora vamos lá. No numerador, eu quero colocar o menos 5 em evidência. Se eu coloco o menos 5, eu tenho que colocar dentro do parênteses as partezinhas que eu vou fatorar, de forma com que quando eu multiplique ele volta a ser o que era antes. Então, se o menos 5 está para fora, se eu colocar o x ali dentro, quando eu multiplicar menos 5 por x, vai voltar a ser menos 5x. Já o 10, eu tenho que observar o seguinte, menos alguma coisa vezes outra coisa negativa vai ficar positivo, então eu tenho que colocar o menos dentro do parênteses. 10 dividido por 5 é 2, então vai ficar menos 2y, porque menos 5 vezes menos 2y é mais 10y. Agora no denominador eu vou colocar o 5 normalmente como estava ali. Por quê? 5 vezes x, 5x, então posso colocar só o x ali dentro, menos 5 vezes 2y, vezes menos 2y, vai ser menos 10y. Por que eu fiz isso? Eu propositalmente coloquei esse menos 5 em cima para que dentro do parênteses ficasse negativo o 2y. Porque aqui eu tenho dois itens dentro do parênteses iguais, então eu posso simplificar. Sobrará o menos 5 sobre 5. Menos 5 sobre 5 é a mesma coisa que menos 1. Portanto, m vale menos 1. Se m vale menos 1, fazendo a substituição no valor inteiro que ele quer, será menos 2 vezes menos 1 elevado a 2016. Menos alguma coisa negativa elevada a expoente par vai ser sempre positivo, então vai ficar menos 2 vezes alguma coisa positiva elevado a 2016. Que coisa é essa que vai ser positiva? O número 1 elevado a 2016. 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Portanto, menos 2 é a nossa resposta adequada para essa questão.